Sani Carivenite, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco sobre o estereótipo da vestimenta do italiano e aquele que realmente é considerado a vestimenta do Vêneto, pelo menos por tradição, que aí a gente consegue abranger todos os vênetos e não só, veneziano, paduano, não sei o que, porque o pessoal fica com essas modinhas, né, de ficar separando ali e no final isso só causa desunião e não causa aquilo que nós precisamos, né, que sim, nos unirmos. Mas antes disso, fica aí no vídeo. Se inscreve no canal, é claro, a primeira coisa, se você não é inscrito, e curte também o vídeo para ele ter, né, maior alcance. E claro, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque tem vídeo todo dia. Se você não ativa esse sininho das notificações, é como se não estivesse inscrito, porque passa a não receber mais nada aqui do canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare. E olha só, esse vídeo, na verdade foi um aluno meu de língua vêneta que ele pediu para eu fazer. Porque eu não lembro direito, mas ele disse que lá, acho que de repente foi lá na cidade dele, lá na família dele também, as pessoas acreditam, né, que para ser italiano tem que ser aquele traje meio típico siciliano lá, ou sei lá, aquele traje meio malandrino, sabe, aquela coisa meio assim, com a boininha, com a roupinha toda apertadinha, social, né, aquela coisa bem mafioso. E então as pessoas se enganam, né, enormemente. Isso aqui até geralmente muito dentro de comunidades vênetas que estão fora do Vêneto, obviamente, né? No Vêneto as pessoas não têm esse desconhecimento sobre a própria cultura. Eu sempre costumo falar para as pessoas assim, é como se você, por exemplo, tivesse ali um grupo, né, eu cito aqui o exemplo nosso aqui do Rio Grande do Sul, mas ele serve para todo mundo porque mais ou menos os brasileiros sabem, né, a cultura típica de cada local. É como se um grupo aqui de gaúchos imigrasse, né, fosse para um outro país e depois de 150 anos a gente fosse lá para aquele país onde eles imigraram. E aí você vê lá eles, né, enfim, tocando pagode, ou sei lá, tocando samba e toda aquela coisa, ou axé, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas é o estereótipo da cultura brasileira, né? Então eles acham que para ser brasileiro, né, precisa ser aquilo ali para tocar, enfim, cavaquinho e tudo mais. Só que os caras vieram do Rio Grande do Sul, que não tinha nada a ver com isso, né? Mais ou menos esse exemplo que é meio tosco, porém é fácil da gente conseguir assimilar as coisas, né? Isso pode ser para qualquer estado brasileiro, mas é um pouco fácil da gente assimilar as coisas que a gente começa a perceber como é lá e o quão ridículo a gente passa também para eles lá, né? Pelo menos as pessoas que não têm muito esse conhecimento aqui, né, da geografia da Itália, que a Itália tem várias culturas e tudo mais. Bem, nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar uma vestimenta que sim, ela pode ser meio que geral para todos os vênetos. Eu estou falando do tabaro. O tabaro é uma vestimenta típica, como eu falei para vocês, vêneta, e ela não tem nada, mas nada a ver com o estereótipo italiano, que geralmente era o estereótipo siciliano, né, napolitano, porque praticamente tudo a maior parte, tudo não, né, mas a boa parte da cultura que foi comercializada para fora, para o mundo, como cultura italiana, é tudo do sul da Itália. Então, o nosso não tem nada a ver com isso. Se a gente pudesse, né, selecionar aqui uma vestimenta típica vêneta, seria esse aqui, o tabaro. E aqui eu pretendo falar um pouquinho sobre o tabaro para vocês, digamos um mini curso a respeito do tabaro, dessa nossa vestimenta típica. Olha só, o tabaro é um grande manto redondo, tá, composto por duas, digamos, semi-rodas costuradas entre si. Então o formato dele total é como se fosse uma roda, né? É aquilo que, por exemplo, eu não sei se outras pessoas usam por aí, acredito que no sul do Brasil inteiro se usa isso, mas no Rio Grande do Sul se usa bastante o poncho, né, que era uma coisa que vem ali dos espanhóis, se não me engano e tal. Os tropeiros, né, usavam o poncho, é mais ou menos parecido, mas eu creio que não seja, bom, dependendo. Eu ia falar que eu não acredito que seja tão pesado, mas depende, porque existia o tabaro pro verão, assim, para as noites, enfim, de primavera e tudo mais, e existia aquele que era pro inverno também, então tem dois modelos, tá?
Sem mangas, até a panturrilha, usada por cima do... se fosse mulheres, né? Usada por cima do vestido, se fosse mulher. Se não homem, ok, normal. É uma peça de roupa que atravessou os séculos e suas origens... Diz, né, que suas origens remontam à Grécia Antiga, os primeiros. Inicialmente também tinha a função de proteger do frio e principalmente da chuva, porque não existia guarda-chuva, então tinha que se proteger com algum jeito, né? O tabaro era um bom aliado com um chapéu, ou também o tabaro ele já tinha um capuz. Então se colocava o capuz ali, estava tranquilo, né? Não impedia de ficar molhado, mas pelo menos protegia parcialmente. Também o encontramos entre os primeiros vênetos, na verdade, né, que faziam grande uso de mantos e capas. Então, basicamente, a gente encontra o tabaro em muitas civilizações e os vênetos antigos também tinham isso. O tabaro em Veneza ficou muito conhecido por conta da literatura, né? A literatura, quando foca lá na parte nordeste da Itália, sempre vai nos trazer Veneza, né? Veneza, 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 porque, enfim, por conta da República de Veneza, porque foi uma potência e todo o legado histórico, político e cultural e religioso que a República de Veneza deixou para a civilização ocidental. Então é comum, né? É comum que todas as civilizações tenham seus ícones. Muito bem? Então, o tabaro em Veneza dos anos 1600 caracterizava a classe de cidadão simples, na verdade, tá? Conhecida como da tabaro. Esses cidadãos, eles eram chamados os cidadãos da tabaro, aqueles que usavam o tabaro. Enquanto os nobres não usavam tabaro, eles usavam uma toga. Só que aconteceu que os jovens patrícios eles acreditavam que o tabaro era muito mais prático e muito mais cômodo de se usar. Então eles começaram a usar. E isso gerou uma certa confusão, porque o governo vêneto também separava, digamos, as classes sociais da República de Veneza pelas roupas. Então o governo vêneto, porém, né, opôs-se à moda e impôs pesadas sanções aos patrícios que utilizavam o tabaro. Só que isso aqui não durou por muito tempo, né? Aí depois, claro, durou até por muito tempo, mas não ficou para sempre. Em 1762 foi aprovado então que essa vestimenta aqui, o uso do tabaro, ele seria assim indefinido. Era para todas as classes sociais e não precisava mais se preocupar com isso, porque era uma marca que não tinha como tirar. As pessoas simplesmente usavam e deu. Tu vai fazer o quê? Vai matar a pessoa porque está usando o tabaro. É estúpido isso, né? Todo mundo gostou, né? E ficou na moda, tanto que conquistou até as mulheres. Então, depois de um período, não eram só os homens que usavam, as mulheres também usavam. Tanto que eu citei ali por cima do vestido, né? E com o passar do tempo, a evolução da alta sociedade acabou com o uso do tabaro, tornando-se subitamente desconfortável e no século XX foi substituído por casacos confortáveis. É claro, quando aqui a gente está falando sobre a alta sociedade, a gente vai ver que ele perdura até hoje na camada social da qual ele veio, né? Olha só, curiosidades, a literatura e a história estão sempre repletas aí de figuras que usam o tabaro, né? E personagens envoltos em mistérios, ou para descrever também figuras sombrias, né? Que vagavam pelas ruas, principalmente as ruas vênetas, na própria literatura tanto do Vêneto quanto literatura estrangeira, quando fala sobre a República de Veneza, vocês vão ver lá, quando fala de algum acontecimento da era vitoriana, alguma coisa assim, quando isso acontece lá na República de Veneza, costuma se ter o tabaro também, né? Existe, só para a gente adicionar aqui, uma ópera famosa que se chama El Tabaro, do Giacomo Puccini. Então, meio que ela gira em torno desse universo também, dos homens de tabaro e toda aquela coisa. E hoje, claro, o tabaro se tornou um item de luxo, na verdade, né? Uma peça de nicho, e quem usa se destaca pela elegância, requinte e mistério. Claro, essas peças são aquelas lá, né, muito refinadas e tal, feitas por grandes estilistas. Mas existe um outro tabaro, né? É uma vestimenta que ela hoje, na verdade, é vestimenta simples, ela ainda está nas camadas sociais mais baixas. É precisamente a vestimenta ideal para se proteger das geadas matinais, aquela grande capa redonda que vai até a panturrilha, em tecido de lã grossa, muitas vezes impermeável. Ainda é usado como vestimenta popular pelos habitantes
principalmente das comunidades serranas, né? O pessoal de montanha e pelos habitantes do Vale do Pó. Então é muito normal a gente estar nessas regiões de montanha e ver a pessoa lá, né, com o seu tabaro, que aqui a gente chama de poncho, né? Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente chama de poncho. Então, praticamente era a mesma coisa, só que o tabaro é diferente aqui do poncho. O poncho geralmente ele tem outras cores, o tabaro geralmente, tá? Muito geralmente preferiam preto. Tudo preto e acabou. Existia alguma outra variação ali, mas é muito comum que fosse preto. A etimologia do termo tabaro é incerta, parece remontar ao latim tardio, tabardus, ou tabardum, para indicar variavelmente o manto ou toga também. E cada modelo, aqui é interessante, cada modelo tem a sua localização histórica lá dentro do Vêneto, né, e geográfica precisa. Então, isso acabava caracterizando os valores, né, funcionais antigos e que lembram aí um universo de símbolos culturais e étnicos. Então é interessante que também existe uma certa variação entre as províncias vênetas. E eu digo por que do Vêneto, porque essa é uma vestimenta muito típica dentro da Itália, é muito típica do Vêneto, não muito dos outros lugares. Isso aqui surge ali no Vêneto. Então cada província vêneta meio que foi adicionando algum toque particular ali ao tabaro, né? Então é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido, porque às vezes é difícil a gente encontrar uma vestimenta que vai representar os vênetos. Bom, eu pesquisei, li se tem uma vestimenta que representa em prática todos os vênetos, que vocês vão chegar em alguma província ou outra, vai ter sempre, né, tradicionalmente o tabaro ali, é o tabaro, tá bom? Vai ter sempre alguma coisa, é esse daqui que representa os vênetos. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários outras sugestões de vídeos. Se não tiver nada para comentar, deixa o seu emoji aí do leão, né? O leão que representa o Vêneto, o leão de São Marcos, e se vedemo. Tchau, tchau, trucou.